E o Ronaldinho Gaúcho, que falou que vai apoiar a seleção brasileira após o jogo contra o Chile, Galvão Bueno, em suas redes sociais, criticou as atitudes de Dorival Júnior na seleção brasileira. Veja só. Pois é, a seleção brasileira chegou a estar em 7º lugar na classificação, quando estava perdendo de 1-0, virou o jogo, agora está em 4º. Mas antes que eu faça comentários sobre essa vitória do Brasil contra o Chile, diga-se de passagem, pior seleção chilena que eu jogar em muitos anos, é muito ruim o time do Chile. Eu queria saber o que você acha. O que você diria se estivesse aqui no meu lugar? Como está a seleção brasileira? Pode melhorar? Será que existe alguma possibilidade de fazer uma campanha nessas eliminatórias, uma campanha digna? A palavra é essa, campanha digna. Ah, Galvão, mas ganhou, fez 3 pontos, recuperou os pontos que tinha perdido contra o Paraguai. Tá certo. Chegou a estar em 7º lugar, hein? Quando estava perdendo de 1-0 do Chile. Ela agora fecha o primeiro turno na 4ª posição. Sabe o que significa isso? A verdade absoluta. A seleção brasileira não é boa. Não tem qualidade compatível com a história do futebol brasileiro. O 4º lugar é o lugar do Brasil na América do Sul hoje. Atrás de Argentina, atrás de Uruguai, atrás de Colômbia. A Argentina tem 19 pontos, a Colômbia tem 16, o Uruguai tem 15, mas tem jogo para ir a 18. O Brasil tem 13. Depois, Equador tem 12, Bolívia tem 12, Venezuela tem 11. A seleção brasileira está atrás, a Copa América mostrou isso, as eliminatórias vêm mostrando, está atrás em qualidade e competência, está atrás de Argentina, de Uruguai e de Colômbia. Está brigando ali, ó, assim, com, no mínimo, Equador e Bolívia, quando a Bolívia joga na altitude. Vamos até o empate. A Venezuela contra a Argentina. Então bota a Venezuela nisso aí também. Ah, mas Galvão ganhou, virou o jogo, ganhou lá no Chile. Lá é sempre difícil, historicamente sim. Ah, mas os jogadores jogaram com raça, com vontade? Jogaram. O Brasil foi melhor que o Chile? Foi. Mas jogou bem a seleção brasileira? Não. Porque hoje ela não tem condições de jogar um grande futebol. As seleções brasileiras sempre se destacaram por terem os jogadores protagonistas nos seus clubes. Mesmo depois que eles foram quase todos para a Europa. Hoje, Vini Júnior à parte, não tem nenhum protagonista. Ah, então a culpa do Dorival. Parte. Pedimos para ele renovação, ele fez aí algumas convocações buscando a renovação. Mas nesse jogo ele escalou mal, mexeu mal, demorou para mexer. Mas a culpa, então, é dele? Não. Vem lá de trás. Desde que terminou a Copa no Catar em 22. Vem lá de cima, na presidência da CBF. O presidente Edinaldo sonhou com a presença do Ancelotti, juraram ter um papel assinado, juraram que iam me mostrar, nunca vi, nunca ninguém me mostrou. E aí partimos para 2 técnicos interinos, o Ramon e depois o Diniz. Isso é um crime contra a história do futebol brasileiro. O Ramon não teve culpa nenhuma, fez ali 3 jogos. O Diniz talvez não tenha entendido que ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense porque teve mais de 1 ano para trabalhar o futebol dele. Não dá para receber a seleção e o futebol dele, que é moderno, bonito, bom de se ver, é um técnico inteligente, não dá para ajeitar em 3, 4 dias. Vieram os resultados todos. Aí vem o Dorival, toda a pressão em cima dele. Os jogadores correspondem? A grande maioria não. Mas ele também erra. Escalou eu não consigo entender. Dorival, depois você me explica, gostando de você.
Você disse que ia convocar um jogador de meio campo a menos, João Gomes, porque queria um time mais ofensivo para buscar a vitória em cima do Chile e depois contra o Peru, jogando em Brasília. Aí, o Vinícius Júnior machuca, você convoca um meia volante, o Andréas. E o jogador convocado para ser reserva do Vinícius era o Martinelli, fica no banco. O Hendrick mexe com o futebol do mundo, fica no banco. O Gerson talvez seja, no momento, o jogador melhor jogando futebol no futebol brasileiro, ficou no banco. Então não dá para entender muito. Mas é lógico que eu vou apoiar e apoiar como nunca. O Brasil precisa desse apoio. Eu sei quanto é importante quando, né, o povo brasileiro está apoiando. Então esses jovens têm muito talento e estão precisando muito do apoio do povo brasileiro. Então acho que agora é a hora, né, de todo mundo, um convocar o outro. Ó, vamos, tem jogo do Brasil, vamos. Agora tem aí, né, a Conmebol, Copa América, a chance da gente voltar com tudo. Então acho que o futebol brasileiro está precisando disso, do apoio do povo. Então acho que a gente que já viveu do futebol, é hora da gente também levantar essa bandeira. Vocês dois adotam um discurso de festejar o resultado, mas com o pé no chão, falando que é preciso melhorar, evoluir. Em cima dessa evolução, o que tem de mais urgente, Dorival? O que você acredita que é preciso corrigir o quanto antes, já pensando na próxima partida? E também falando do jogo contra o Peru, você perdeu o Lucas Paquetá suspenso. Você pensa em convocar alguém para o lugar dele? De alguma forma o André também preocupa, a gente vê ele saindo com uma proteção no pé. Esses dois jogadores, por favor. Primeiro, o André teve um choque muito forte no último treinamento, e ele estava tendo alguma dificuldade até de performar em razão da batida. Ele fez um trabalho intenso para poder estar em campo. Paquetá já tinha um cartão amarelo, então nós aproveitamos aquele momento para uma alteração do meio, para ver se nós ganhávamos também um pouquinho mais de dinâmica naquele setor. Nós estamos conversando a respeito de uma possível vinda de mais um atleta, provavelmente até o final da noite, ou o final desse dia, mais tardar e no início amanhã, nós já teremos essa definição. E que tenhamos aí o grupo sempre completo e conhecendo um pouco mais cada um deles a cada momento, a cada passagem, o que é um fato importante para que na sequência nós possamos sempre ter uma ideia um pouco mais clara de tudo que esteja acontecendo. E conforme o Ronaldinho Gaúcho, aquilo que ele tinha falado alguns meses atrás, aonde ele falou em uma entrevista que não apoiaria a seleção brasileira e que gerou uma repercussão gigantesca, ele falou que tudo isso era apenas para repercutir, para ver a opinião do pessoal. Lógico, muitas pessoas ficaram sem entender porque o Ronaldinho Gaúcho ele tinha falado que não iria apoiar a seleção brasileira, e realmente isso gerou uma repercussão muito grande na mídia brasileira. Muitas pessoas comentando que a atitude de Ronaldinho Gaúcho não era uma atitude certa, porque na época que ele foi um grande jogador, o Brasil sempre apoiou a seleção brasileira. Então por que ele, depois de se aposentar, tá no futebol, ele por que não apoiaria a seleção brasileira, mesmo estando a seleção brasileira em um momento que não tá muito legal, o time não se entrosa, é um time sem força, até tem força de vontade, até se esforça, mas não tem entrosamento, não é um time constante. O Brasil, ele vem de maus resultados. Esse jogo que jogou contra o Chile, o Brasil venceu, mas não mostrou um bom futebol, não passou sufoco. O Chile não é um time, não é uma seleção boa. O Brasil não passou sufoco, apesar de ter levado aquele gol no início da partida, nos primeiros 3 minutos, aonde teve aquele desentendimento da zaga brasileira, uma falha de Edson, que é o goleiro do Brasil, mas longe do Brasil mostrar um bom futebol. Esperamos que agora contra o Peru, que é um time extremamente fraco também, assim como o Chile, essa seleção do Chile é uma das gerações mais fracas chilena. Então,
O Brasil tinha por obrigação ganhar, ganhou, mas não mostrou um bom futebol. Esperamos que o Brasil possa melhorar. Não dá para continuar insistindo em alguns jogadores. Na minha opinião, algumas atitudes de Dorival Júnior não fazem sentido. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele mostra ser uma pessoa muito insegura. Não sei se tem alguém por trás ali tentando induzir ele a fazer alguma coisa. Só sei que a situação da seleção brasileira tá complicada. Espero que o Brasil ganhe do Peru, mas ganhe mostrando um bom futebol e não mostrando esse futebol que mostrou contra o Chile. Apesar dessa vitória, o Brasil tá longe de mostrar um bom futebol. Essa partida não muda nada a opinião da maioria. Muitas pessoas estão indignadas e não estão assistindo a seleção brasileira. Muitos comentários nos meus vídeos falam que só assistiu uma parte e não conseguiu assistir o resto de tão ruim que é acompanhar a seleção. Comenta aqui embaixo se você está acompanhando a seleção brasileira, se você está desmotivado em acompanhar uma seleção como essa. Eu sei que é uma frustração porque muitos gostam de acompanhar a seleção brasileira. Eu mesmo gostava muito de acompanhar a seleção brasileira. Acompanho porque é mais o meu trabalho comentar, fazer alguns vídeos aqui também para o YouTube, mas é difícil acompanhar a seleção brasileira porque é um futebol triste, é um futebol fraco, é um futebol sem... Até que tem vontade da parte dos jogadores, mas o que falta mesmo é qualidade, é entrosamento, é um técnico bom para poder treinar uma seleção que já não é muito legal. Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião.